que por sinal, a gente vai ter o Pedro Oliveira, eu consegui de sexta para hoje mais 40 mil reais dos donos da bola. A Bet 7K me deu 21 mil reais, que está aqui, eu estou usando até o tênis deles. Mostra aqui para mim, fazendo favor. Eles me deram 21 mil reais. Pô, eles fizeram um tênis para mim legal aqui, eu fiquei muito feliz. Pode mostrar aqui o tênis. Pode mostrar aqui. Mostra aqui. Eles fizeram para mim, que eu sou embaixador dele, e acabo de vender mais 15 mil reais em camisas para o Marcelo da Eurosports. Muito obrigado, Marcelo da Euro. Eu já consegui 40, mais de 100 mil reais ele está mandando. Pode ser pouco para aquelas pessoas que já mandaram muito, mas é um dinheiro que, graças a Deus, a gente consegue manter. Voltando para o Gabigol, a verdade, o time que ele ama é o Corinthians. Não é o Santos. E não é o Flamengo para mim. Porque se fosse, ele estaria com a camisa do Flamengo. Ponto. Segundo, se ele fosse ficar no Flamengo mesmo, já tinha renovado o contrato dele. Já tinha renovado o contrato dele mais 2 anos, vai. 2 anos. E aí, com o Tite que tá lá, com as garrafas de cerveja que é tudo virado, com o negócio aqui que tá virado, ele com a camisa do jogador, meu irmão, o Gabigol, eu não tenho informação nenhuma e nem não sei se a Marília tem, não sei. Eu não tenho. Se tivesse, eu falaria aqui. Meu irmão, o Corinthians é o próximo time do Gabigol. Eu não tenho dúvida disso, Calil. E você? Não, eu também não tenho informação, né, Lívia? Mas a Marília estava falando um negócio aqui fora do ar, que é isso aí que eu penso também. O Flamengo tem que pagar, a Marília estava explicando aqui, 14 milhões. O Gabigol vai custar até o fim do ano para o Flamengo. Se não entrar em campo. Se ele não entrar em campo, se ele jogar, tem um sem gol. Fazer um gol. Sem fazer um gol. Sem ser relacionado. Sem ser relacionado. Mas mesmo que ele não ganhar nenhum título. Mas dificilmente ele vai entrar em campo, né? Porque ele está queimado. Mas enfim, se ele sair agora, em julho, o Flamengo economiza 14 milhões, o Corinthians ganha um jogador e joga uma fumaça sobre esse assunto do Cássio, que ninguém mais vai comentar, se o Corinthians trouxer o Gabigol. Um salário quase que para o outro. Um salário para o outro. Então eu também não tenho informação, mas é uma trilogia. É uma impressão. Não sei se está certo o que eu falei. É uma coisa impressionante, Calil. É uma impressão que eu tenho, que ele vai ficar bom para todo mundo, ele vira agora já em julho para o Corinthians. É bom pedir desculpa, tá muito fácil, né? Errei, fui moleque, desculpa. O Gabigol é macaco velho de futebol, ele sabe o que representa para a torcida do Flamengo. Ele sabe o que ele e o time do Flamengo, eles proporcionaram para a nação lá no centro do Rio de Janeiro, quando conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores no mesmo final de semana. Agora, os empolgados, o coração apaixonado pelo Flamengo, muita calma quando você pensa em colocar Gabigol na mesma prateleira do Zico. Quando você começa a questionar, Gabigol é maior que o Zico. Calma, gente, calma. Ser ídolo representa muito e o Gabigol tem deixado cada vez mais claro que ele não sabe o que ele representa para o Flamengo. Porque mas ele é um jogador no Flamengo que ganhou muitos títulos, Sim, né? mas ele está conseguindo colocar por água abaixo sozinho, acho que esse foi o final dele, para mim. Sozinho. Ele está conseguindo acabar com uma idolatria que ele construiu com muito trabalho, bonito, representando em campo. Quantas crianças param para comemorar e faz a comemoração do Gabigol? Pintam o cabelo como o Gabigol pinta. Mas você acha que tinha que dar uma chance para ele? Mas... Não, acho que agora ele tem que disso querer. Agora. Ele tem que. Ele não, mas disso agora, ele não tem contrato. O contrato dele está acabando. Neto, nós estamos em maio. Junho, julho, ele pode assinar um pré-contrato. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tem 7 meses, vai ganhar 14 milhões. Sem jogar com o Marília. O que o Flamengo tinha que fazer? Fez o certo ou fez o errado? Não, fez certo. Agora, quem tem que querer a chance é o Gabigol. Porque ele sabe que com o Tite ele não é preferência. Eu sei, mas aqui nós não estamos para dar conselho para eles, né? Não, então, aqui a gente está para dar opinião. A minha opinião a opinião essa, ele fica para você ou não? Depende agora dele. Ele mesmo falou, tem que falar menos e fazer mais. Ele não tem feito. Mas Neto, ele só vai jogar se ele mostrar pro Tite lá no treino. Olívia, eu quero ser escalado. Ele só vai jogar se parar de fazer mas nesse momento, ele tem que se ajudar. Nesse momento agora, se ele não entrou com o Tite... Até agora. Em nenhum momento até agora ele vai entrar agora? Não. E o que você pensa sobre isso, Marília? Eu acho que ficou bastante claro, inclusive na posição dele, quando o Flamengo ganha a Libertadores com o Dorival. Ele não é convocado, a seleção embarca. Tem a festa da Libertadores com o Dorival. O Pedro vai no lugar dele. Naquele ano ele jogou bem, inclusive mudou de posição e potencializou o Pedro para o Pedro ir à Copa do Mundo. E ele faz a musiquinha
que esse casamento na volta não ia acontecer. E aí tem todos os defeitos e qualidades do Tite e todos os defeitos e qualidades do Gabigol, que neste casamento não daria certo. Quando o Tite chegou, é bom a gente lembrar que naquela bagunça absurda do Sampaoli, o titular era o Gabigol e não era o Pedro. O Pedro era o que tomava o soco no queixo. E outra coisa, às vezes eu assisto o jogo do Flamengo... E aí ele perdeu a posição a 5, o Tite. Só dar uma venda pra vocês. Eu assisto o jogo do Flamengo. O Pedro faz 3 gols, a torcida chama o Gabigol. É isso. É isso. Mas agora a torcida... Agora você esquece. Agora acabou. Ele perdeu, não tem mais isso. Não vai ter mais isso. As pessoas querem fazer o que elas fazem e querem achar que as outras pessoas têm que simplesmente ignorar o que aconteceu. O Gabigol agora tem o ônus de ter perdido a credibilidade e o respeito dos outros. Acontece, as pessoas perdem. Cansa, né? Não, quem mais perdeu pra mim, eu não gosto de assessoria de ninguém. Eu não tenho assessor, ninguém. A única pessoa que escreve por mim é o Cascão. É o Cascão, mais ninguém. Só o Cascão. E já tá bom. E já tá bom pra caramba, porque ele tá uma perna danada. Já tá virou apresentador, tem alambrado alvinegro. Ele tá numa perna desgraçada, tá mascarado pra caramba. Meu irmão, quando você pega uma assessoria que mente. Bom, peraí, Neto, eu preciso dizer. Sobre a assessoria de imprensa reproduziu aquilo que ele queria e hoje, na entrevista para o André Hernan, ele disse que no primeiro momento ele preferiu desmentir porque ele ficou acuado. Mas, Marília, desculpa, mas é mentira. Não, só estou dizendo que a culpa não é da assessoria. Não, mas a assessoria escreve. Não, mas ele... Mas se você é assessor dele, você escreveria? Não, eu pergunto para você escrever. Você escreveria? Você escreveria? Eu não. Não, só estou dizendo que é mentira. Ele assumiu que ele Tudo bem, pediu... mas a assessoria escreveu na sexta-feira. E quem escreveu foi a assessoria, não foi ele. Então, mas pelo que ele explicou ao André Hernan, só para ser justo, eu nem estou defendendo o assessor do Gabigol. Não, tá tudo bem, eu nem sei quem é, nem quero saber. O assessor do Gabigol não está nessa festa. E segundo o Gabigol contou ao André Hernan, quando saiu a foto e o assessor falou o que nós vamos fazer, ele reproduziu quando eu tomo o processo e tomo vários, o meu advogado, ele sabe tudo que eu falei. Não, tudo bem, mas eu estou dizendo que nesse caso o Gabigol disse que mentiu para a assessoria. Aí que eu estou falando. Maria, você acredita? Não, tudo bem, mas o que ele está falando, a gente acredita no que ele está falando, do cara que botou a camisa. E eu sou apaixonado por ele. Eu também. Eu sou o cara que mais defende. Não sou apaixonado por ele, não. Estou dizendo, nesse caso, eu sou. Todo mundo procurou a assessoria do Gabigol porque ele não atendeu o celular e ele pediu por meio da assessoria para dizer que era uma montagem. Então, se eu fosse assessor, olha, eu vou conversar com o Gabigol. Na segunda-feira, eu boto pra vocês a verdade. Aí, quando ele disse que foi mentira, então eu não posso me manifestar agora que eu preciso falar com ele. Assessor é isso. Quem assessora é isso. No meu poder. O que você pensa em relação ao Gabigol? Porque eles assinaram, né? Isso. Assessoria do Gabriel Barbosa. Então, eles assinaram. É complicado, mas o Gabriel, assim, a gente que vive no futebol, a gente sabe que é sempre um cara difícil de lidar com ele. Só que antes ele fazia gol. Então quando o cara faz gol, ele resolve, tudo passa, tudo né? certo, você sabe, né? Lógico que passa. Agora, quando não começa a não fazer gol, salário reserva alto, começa a dar trabalho, aí acontece essas sobre coisas. o que você falou do Corinthians, eu estava trocando uma mensagem aqui, de fato não tem nada certo, como não havia no final do ano e o presidente do Corinthians disse que tinha e ficou aquela confusão, estava tentando, não estava tentando, certo não há. Mas como você disse, as coisas elas podem se juntar no mesmo ponto nesse momento, porque você pode unir nesse caso o útil ao agradável, nesse ele caso, já tem camisa. O desagradável ao inútil. Ele já tem. Ele não precisa porra da camisa, já tem camisa, porra. Ele não precisa nem mandar. Não precisa nem gastar camisa. Não precisa nem mandar a camisa pra ele. Nesse caso, ele já fez a apresentação. Nesse caso, assim, o que se fala é que para se recuperar, talvez ele pense que o melhor lugar nesse momento, onde ele poderia ser abraçado e não ser vaiado. Sabe aonde ele foi lá e colocou a camisa do outro time. Sabe aonde ele recupera do Flamengo? Sendo artilheiro da Libertadores, fazendo gol. Isso não vai acontecer, porque ele não vai jogar com o Tite. O que você pode falar sobre isso pra gente colocar aqui o Dunga, que eu quero falar um pouquinho aqui do Dunga, né, que o Dunga tá arrebentando lá, e o Pedro Oliveira também, para dar informações do Rio Grande do Sul, que por sinal, eu ontem, no dia de sexta, de sábado e domingo, eu consegui mais 21 com 15, dá 36, né? É isso? 36 mil reais. Eu sou bom de matemática. É isso aí. São 36 mil reais que eu consegui em 2 dias. Vou mandar para as pessoas ir lá. Vou mandar para uma amiga da minha irmã, que mora em São Leopoldo, que é a cidade mais desvastada. Ela perdeu tudo. Não, é amiga da minha irmã. Fiquei sabendo hoje no meu sítio lá. Cara, perdeu tudo. Perdeu tudo, não tem nada mais. Então, para ela, eu vou mandar metade desse dinheiro. A preocupação do Marcos Braz é que ele vai ter que jogar numa data FIFA e vai ter jogador convocado. Porque todo mundo que queria jogar lá, essa é a preocupação, eu queria saber como é que eles chegariam lá para jogar contra o Juventude em Caxias, para jogar contra Porto Alegre, com o todo mundo se juntando, General Salgado. E ele está preocupado com o jogador que vai ser convocado. Então, vamos lá, então.
O que pensar disso, Calil, pra gente terminar Não, o sobre Gabigol? o Gabigol, a única coisa que eu queria terminar é o seguinte, as informações que a gente tem... O Santista ficou bravo, Calil, com isso ou não? Não, o Santista... Com ele ter um vínculo com o Santos. Não, na verdade... O Sormani ficou, irmão. Não, do Corinthians... O Sormani arregaçou. O Sormani falou a verdade. O Sormani foi monstro, velho. Não, eu não fiquei... Eu, como Santista, não fiquei porque eu acho que ele tá numa outra, ele já é ídolo de um outro clube. O que a gente sabe é que os jogadores... O grupo do Flamengo também já está desgastado com ele. Aquele negócio do antidoping pegou mal, porque teve jogador, aquele dia não era só ele, foram 7, 8 jogadores. Os caras fizeram o xixi lá direitinho e ele não quis fazer. Então o Gabigol, ele já vem num desgaste, é o que o Castel falou. Gabigol, isso aí, desculpa, Calil, mas isso foi na véspera de uma final de campeonato. Ele podia não querer fazer, mas tava o Tinha Vitor que fazer, Pereira, exatamente. a sogra do Vitor Claro. Pereira, Mas aí são o as Marcos coisas, Braz, é o tudo Espírito, junto, vê o tava combo. todo mundo, Exatamente. não foi uma terça-feira à tarde, Não, foi ele na tem- véspera da final do campeonato. Claro, Ninguém ele- falou pra ele, ô Gabigol, então, você tem que fazer o exame. Não, eu concordo com você, ele era mimado no Flamengo. Isso Então, não... tanto que é mimado que agora, em vez de fazer um negócio sério, olha, quando der, você não vai usar 10, mas tem hora que você vai ter Mas que eu usar. acho que esse mimo ele nem adoro. perdeu, porque os jogadores já não iam muito com a cara dele, muitos, e ele se segurava nesse carinho da torcida, que agora ele não tem mais, acabou tudo. Porque a torcida que segurava ele, principalmente no Maracanã, quando o Flamengo entrava em campo verdade no mesmo. Maracanã, a torcida, ele estando no banco ou não, a torcida sempre gritou o nome dele. Agora Não vão grita gritar mais. Pois é. Qual é o próximo jogo do Flamengo no Não tem mais como Maracanã? ele ficar. Sem ser do brasileiro. Agora vai em Manaus. Agora é em né? Manaus. Mas quando jogar no Maracanã, se for terceiro, que ele vai ser vaiado por Não, o próximo torcida jogo do toda. Maracanã é contra o Milionários no na Maracanã. Libertadores Vai na ser, outra semana. ele vai ser vaiado pela torcida Exatamente. inteira. Não Vocês dá mais. vocês não tenham dúvida disso. Pode falar, Liz. Tem hora que eu ainda tenho minhas dúvidas, Neto. Por quê? Tem Sobre hora que eu isso? ainda tenho minhas dúvidas. Porque, por exemplo, você vê, o Jorge Jesus foi embora. Ninguém esquece o Jorge Jesus da forma que foi embora. O Gabigol é ídolo, não é a primeira mancada, Mas o Jorge não é a Jesus não segunda. vestiu a camisa do Corinthians, Lígia. Oi, eu sei, Neto, mas ele abandonou o Flamengo. Ele abandonou. Ele tinha acabado de renovar o contrato. Tá triste porque ele abandonou o Flamengo, Lígia? Não, eu só tô lembrando das luvas Ah, do tá Jorge bom, tá Jesus. E assim, o Gabigol já fez uma besteira, 2, 3. É ele entrar e fazer um gol. Eu tenho minhas dúvidas. Eu posso estar muito errado. Eu tenho minhas dúvidas se essa vaia vai acontecer dessa forma Mas e se vai vai ser durar muito 10 mais que jogos. vão vaiar. Ó, mas vai ser. Não, Não, deixa eu teve- falar. teve Pelo aquilo que eu tô torcida vendo, organizada que pelo emitiu aquilo que eu tô nota lendo, falando. pelo aquilo que eu tô Eu acho que vão observando, vaiar. ele vai ser vaiado pelo estádio Eu acho. inteiro. Lembrando que A teve hora que aparecer no organizada... placar lá. Vocês o não, nome não, dele. a hora que ele entrar, a hora que for, ele vai ser vaiado, mas Eu pelo acho estádio inteiro pra Teve a mim. organizada que já deixou claro, eles emitiram uma nota falando, no seu momento mais difícil, nós não te soltamos. exatamente. Então, assim, pode ter vaia, mas eu não sei se vai Você durar... não acredita? Não sei se vai durar 3 jogos. Então vamos lá, você tem aí o Dunga chegando mais um avião aí em relação ao Rio Grande do Sul. Parabéns à seleção do amigo 8, se eu não estiver errado, do Dunga. O que o Dunga está fazendo lá, o Dunga não gosta de mim, nem eu não gosto dele, mas eu respeito ele como capitão e respeito ele mais ainda no que ele está fazendo. Porque Como o que cidadão. o Dunga está fazendo como cidadão Como é uma cidadão, coisa é impressionante. impressionante. Como cidadão, acho que não tem um gaúcho, com todo respeito a todos os gaúchos, né? O que esse cara está fazendo é uma coisa Todos os gaúchos impressionante. com alguma projeção se manifestaram, mas ninguém está E fazendo o que ninguém ele está igual ao Dunga. fazendo. né? Igual ao Dunga, ninguém. Coloca o Dunga falando aí. Fala pessoal, estamos na base aérea de Canoas aqui. Agradecer a família Constantino, a Gol, está sendo fantástica nesse momento. A Lívia e o Morta aqui que estão dando uma assessoria tremenda, fazendo com paixão, com amor, assim como todos os colaboradores lá de São Paulo que ajudaram nesse momento. Gratidão, sem palavras, o carinho e a atenção que a Gol está tendo para o Rio Grande do Sul. Muito, muito, muito obrigado. Esse é o Dunga, o verdadeiro capitão, falar a verdade. Porque o que o Dunga está fazendo, em termos de pessoas que são reconhecidas, eu faço todo dia nos donos da bola. Não sei até quando que eu vou conseguir, porque chega uma hora que as pessoas também não têm tanta grana, né? Eu tenho meus parceiros que o Marcelo da Euro 17, me deu 15 Aí mil tem a reais. notícia boa pra você agora. Vamos lá. Você falou que já arrecadou 31. De sábado, de sexta para hoje. E o Marcelo, da Euro 17, está mandando mensagem aqui, falou que doou 15 para você, ele doa 19 para completar os 40. Então acabou. 19 mil, Marcelão da 19 Euro pra 17, seu completar Paulino. os 40. Obrigado Marcelo a você Euro que é 17. parceiro, que é Beijo patrocinador da Portuguesa, patrocinador do Ituano, a Euro 17 junto com a Rádio Craquinha também. Muito obrigado por você ter
colocado 19 mil Vai ter reais, notícia. 40 mil reais já vou mandar para amiga da minha irmã, não sei se a Mayra está me assistindo, lá em São Leopoldo, que por sinal São Leopoldo é a cidade que mais foi afetada em relação a isso. E a amiga da minha irmã, que morou lá na posse, está lá. Então, o nosso querido Pedro Oliveira, que está direto dos estúdios da TV Bandeirantes lá em Porto Alegre, que por sinal não tem água na casa dele, fiquei sabendo agora aqui. A gente torce para que essas bombas que chegaram até agora aí, que estão chegando, elas possam, o mais rápido possível, tirar essa água, porque eu não entendo muito disso, mas a gente, quando eu vejo aí, eu vejo o rio do nível do mar, né? Como é que a água que veio e vai embora, para onde ela vai, né? Para onde ela sai, né? Eu não entendo disso, né? São as comportas, são os diques. Eu não sou engenheiro, mas eu sou um apresentador e comentarista. E dos bons eu sou, porque eu não pago pau para ninguém. E aí eu não sei de onde essa água vai, como é que os diques vão fazer. As doações a cada dia que passa, a gente vê a solidariedade do povo brasileiro. E você, como gaúcho aí, e que está aí na redação da Bandeirantes, queria que você falasse para nós tudo o que está acontecendo, o que pode ter uma melhoradinha ou não, né? O que está acontecendo para que a gente possa também continuar. E se a gente pode continuar doando para as pessoas, meu querido Pedro. Fala, craque, um abraço para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Apito Final, para o pessoal da bancada também, Lívia, Marília, Calil, enfim, todo mundo aí da bancada do Apito Final. Bom, uma situação aqui no Rio Grande do Sul que melhora nos últimos dias, mas melhora gradativamente, melhora aos poucos. A gente acompanha aí na tela imagens do centro histórico de Porto Alegre que foi tomado pela água. Enchente que chegou o nível do Guaíba em mais de 5,5 metros, ou seja, catastrófico, porque a cota de inundação do Guaíba era 3 metros, ou seja, passou mais de 2 metros da cota de inundação. O momento ainda é delicado em Porto Alegre, na zona mais central da Cidade Baixa e também na zona sul, perto do estádio Beira-Rio. A água vai descendo, o processo de drenagem está sendo feito e a água vai descendo. Mas lá para o Humaitá, onde está, por exemplo, o estádio do Grêmio, a água ainda toma aquela região. Muitas pessoas sem luz, sem água, um momento muito delicado em Porto Alegre. Começando pelo Grêmio, que não tem o seu estádio, não pode jogar na Arena. O tricolor gaúcho já está em São Paulo desde o final da última semana. Chegou quinta-feira, teve que ir para o Florianópolis, passou para o Floripa e aí pegou um avião para chegar em São Paulo. Treina no CT Joaquim Grava. Trabalhos em 2 turnos. Atividades de recuperação física para os jogadores que ficaram alguns dias, né, cerca de 2 semanas sem trabalhar. O Grêmio vai treinar no CT Joaquim Grava até o final deste mês. No dia 29 de maio tem um jogo marcado contra a equipe do The Strongest pela Copa Libertadores da América, jogo que vai ser no Couto Pereira. Tendência é que a Arena demore cerca de 2 meses para ter a sua normalidade, né? Até a sua normalidade, tu te acompanha as imagens, uma situação muito delicada que vive a Arena. Os uniformes do Grêmio ficaram lá, o Grêmio teve que fazer uma nova parceria com a Umbro para ter novos uniformes, já que a maioria dos uniformes ficaram no CT do Grêmio, que é do outro lado da rua, e também na Arena, um momento muito delicado, vários equipamentos, muita coisa foi perdida por conta dessa enchente que assola todo o estado do Rio Grande do Sul. Do Grêmio, Neto, a gente vai para o Internacional. O Colorado, que também teve muita água no estádio Beira-Rio, a água tomou aquela região da cidade, a zona mais sul de Porto Alegre. A água já baixou por lá, tá? Essas imagens que a gente vê de muita água, a água já baixou, mas tem muita lama, muita lama. O prazo para o Inter voltar a jogar no Beira-Rio é menor do que o do Grêmio, porque o gramado de verão, que é o gramado que fica por baixo da grama plantada, ele ainda tem condições. Então, cerca de 45 dias, 1 mês e meio para o Inter retomar suas atividades no estádio Beira-Rio. O Colorado viaja nesta segunda-feira, amanhã, para Itu, onde vai fazer no interior de São Paulo alguns trabalhos em um turno, ao contrário do Grêmio, e vai jogar no Novelli Júnior, estádio do Ituano, jogo que vai sediar o confronto, estádio que vai sediar o confronto contra o Belgrano pela Copa Sul-Americana no dia 28. O planejamento do Inter, para fechar, um pouquinho diferente do Grêmio. O Inter vai jogar no Novelli Júnior, depois vai mandar um jogo no Heriberto Ilse, em Santa Catarina, em Criciúma, e aí quer jogar no Alfredo Jaconi, estádio do Juventude, que não foi tomado pela água. Para fechar, eu falo do Juventude. Time que não teve tantos prejuízos, porque a chuva em Caxias não foi tão forte
mas foi forte na região ao lado de Caxias, Bento Gonçalves, enfim, região que foi tomada pela água. Mas o Juventude trabalha normalmente no Alfredo Jaconi, vai mandar seus jogos por lá, não pode competições internacionais, porque Caxias não tem um aeroporto internacional, mas o Juventude tem uma situação um pouquinho melhor da dupla Grenal. Na Série B a gente não tem nenhum time gaúcho, na divisão de acesso, que é a segunda divisão do Campeonato Gaúcho, ela vai retomar no próximo mês, em junho, e a dupla Grenal ainda tem o desejo de paralisar mais rodadas do Campeonato Brasileiro a partir do Congresso Técnico marcado para o dia 27 deste mês, craque. Pô, obrigado a você, Pedro, obrigado a toda a sua família, como é que está a sua situação, filho? A minha situação, ela tá um pouquinho mais tranquila. Dos males, o menor. A água voltou na minha casa, agora parou de bombear água na região do bombeamento do São João, né, que é uma zona mais norte de Porto Alegre. Minha família foi para o litoral norte, onde a situação estava normalizada. Mas dos males, o menor. Eu prefiro não ter água, não ter luz, do que uma situação mais delicada que aconteceu em todo o estado. Lógico, até porque quem pensa que no Natal roubou as joias dela seja tão importante como as pessoas que perderam tudo, uma pessoa como essa não merece muito aplauso e não merece ser assistida, né? Vamos lá então, obrigado Pedro, fica com Deus, muito obrigado pelas informações todas. Abel Ferreira, eu vou até ler aqui, ele foi lá para o Al Saad, há 2 dias o time do Qatar acionou a FIFA por quebra de pré-contrato do português. Gente, meu irmão, isso foi quando eu fiquei sabendo Lívia, Leandro Castanho, primeiro Calil, depois Marília, depois Lívia, e depois eu coloco o Leandro Castanho, né? Porque o Leandro Castanho não está em todos os programas, então a gente não quer colocá-lo numa situação difícil e não é para isso que ele está aqui. Muito pelo contrário, até porque ele é ídolo e é papai novo e tem que, né, vai ter que trabalhar. Já trabalhou bastante, agora vai ter que trocar a fralda. Aí é o seguinte, quando eu fiquei sabendo que ele tinha ido para lá, eu só fiquei sabendo por causa do Thiago, do menino da Jovem Pan. Me dá o segundo nome dele. O menino que é louco, Osmar, é meu parceiro. Osmar. O Osmar. Thiago Osmar. E ele disse isso. O cara assinou um contrato, não sei o quê, não sei o quê. Os caras acabaram com ele. Acabaram com ele. Acabaram. Não, que mentira. E ninguém falou nada. Aí agora soube, pelo menos o que o Qatar está falando, né? O Al Saad que entrou com um pedido ou de ressarcimento, eu não sei. Calil, por favor, o que você acha disso? Porque o Abel, que é o cara tão sério, né? Olha, Neto, o Abel é um grande técnico, né? Acho que ninguém questiona isso, só que já faz tempo, algumas atitudes dele, fora do campo, fora do futebol, não são compatíveis com o que ele é como técnico. Então ele já chutou microfone, já arrancou o celular da mão de repórter, já foi para cima para bater no Caleri e outras coisas que a gente já viu. Então, o que acontece? Enquanto ele estiver ganhando, ele está ganhando. Aqui no Brasil, quem ganha pode tudo. Ele está ganhando. No momento em que ele não ganhar mais, essas coisas vão vir à tona. Eu acho uma péssima atitude um profissional ter contrato com um clube e assinar contrato com outro. Ele viajou para lá, né? Ele falou que foi conhecer só lá, né? As instalações, não foi isso? Eu acho que se ele tinha vontade de sair do Palmeiras, e pelo jeito ele tinha, porque ele assinou contrato com outro clube, ele deveria ter colocado isso mais claramente. Pelo que se vê aí, ele assinou contrato com outro clube, o Palmeiras deu algum cala-boca para ele e ele resolveu ficar. Infelizmente, essa notícia não viria a público se não fosse lá no Qatar o time reclamar. Ninguém ia saber de nada. Só que lá os caras não são trouxas, eles têm um contrato assinado e agora alguém vai ter que indenizar eles. É o Gustavinho, nosso grande Gustavinho da produção, que comenta dele do Bola Rolando, né, de todo o conjunto com o Kaká, disse que ele não gostou das instalações. Mas se ele assinou um contrato, vai dar problema. Marília? Então, a sequência, né? A notícia que o Rodrigo Fragoso do TNT trouxe essa semana é que o time do Qatar, o Al Saad, entrou no CAS, que é o Tribunal Arbitral Internacional. Tem algum brasileiro que joga nesse time? Deve ter. Sempre tem. Tem o Roger Guedes, não? Eu acho que o Roger Guedes joga nesse macho aí, não é? O Roger Guedes, ele de fato visitou, essa notícia vazou aqui depois, na data FIFA de novembro do ano passado, quando o Brasil, por exemplo, jogou com a Argentina e perdeu
no Maracanã, ele teve no Catar e, segundo os advogados e segundo o processo que corre no CAS, ele, nessa visita, assinou um pré-contrato para se apresentar em dezembro de 2024, no final desse ano, quando terminaria o contrato dele. Então, mas quando foi isso aí a lei, não, que não vamos deixar sair... No final do ano, lembra quando o Palmeiras foi campeão, que ele não respondia se ele ia ficar ou não, ele foi embora de férias e quando volta esse ano, a Leila dá uma entrevista coletiva só para mulher... Deu uma informação errada, o Roger Guedes está no Al-Sayan, não está no Al-Rayyan, não está no Al-Sayan. Quando começa essa temporada, no primeiro dia em que a Leila dá uma entrevista só para mulheres, eu estava lá, a primeira informação que ela dá na coletiva é dizer que ela tinha prorrogado o contrato do Abel Ferreira, que ele foi pra lá. Que não ficaria até o final deste ano, e sim até o final do ano que vem, que é o atual contrato. Mas depois que ele foi para lá? Depois que ele foi para lá. Então, por que o Palmeiras, nesse caso, ele pode ser também culpado no final de um processo? Porque o time do Catar alega que o Palmeiras teria feito pressão, ou mesmo sabendo que ele tinha esse pré-contrato assinado, teria feito essa proposta de prorrogar o contrato dele. O Palmeiras vai se defender, o Palmeiras já foi notificado, os jogadores do Palmeiras já trabalham nessa ação, não é rápida, o Palmeiras está sendo notificado e no final do processo... Mas quem assina um pré-contrato porque quer sair, né? Mas ano passado acho que estava muito claro, né? A gente comentou várias vezes aqui a postura do Abel, né, nas coletivas. Ele estava irritado, ele estava com cara de mais cansado, ele mesmo falou que envelheceu, ele falou que iria pensar sobre continuar ou não. A imprensa quer ser culpada, né? Tem isso também. Mas no final do ano passado, a gente discutiu muito isso, se ele ficaria ou não, porque estava muito claro que ele estava de saco cheio. Mas quem assina um pré-contrato é porque não quer ficar e quer ir embora. Não, total, ele estava cansado. Não, mas no fim, o pré-contrato que ele assinou, só para terminar de dar a informação, é que ele se apresentaria ao SAD no final desse ano. Então, mesmo ele apresentando o incômodo nas coletivas de imprensa, não significava que ele ia embora no final do ano. O pré-contrato que ele assinou diz o mau humor dele nas coletivas... Não, eu estou dizendo que o que ele assinou não era para se apresentar no final do ano passado, era para apresentar no final desse ano. E o que aconteceu agora é que neste começo de ano a Leila prorrogou o contrato dele, que terminaria no final do ano, quando ele estaria livre para se apresentar ao SAD, para o final do ano que vem. E agora há um conflito de datas. Ele não pode ser técnico do Palmeiras no ano que vem e do Al-Sadd. É por isso que o time entrou no CAS. Agora, longe de querer ser advogada do Abel ou qualquer coisa do tipo, o nosso amigo falou sobre a postura dele fora de campo, chutar garrafa, microfone. Virou o que a gente está acompanhando na beira do campo, o Fernando Diniz, o técnico de São Paulo, até mesmo assinar contrato, o técnico do Santos, o Carille, fica no Japão, não fica no Japão, vai, não volta, tinha um contrato assinado lá e estava pronto para se apresentar aqui, então assim, não é nenhuma exclusividade do Abel e do Palmeiras. Mas o que surpreende é porque o Abel é o cara que cobra muito. Mas quem assina um pré-contrato assim, que fala que ama, não sei o quê... vai ter a segunda página, no amor, né? Eu acho que é isso mesmo. O Palmeiras fez o que cabia. Era oferecer um contrato maior, mais dinheiro, uma valorização a mais no profissional, porque ele é bom. Ano passado, para mim, estava muito claro que ele estava cansado, estava de saco cheio, e se ele queria ir embora, tá tudo bem. Só esqueceu de falar, olha, eu esfriei a cabeça, minhas férias foram maiores aqui agora no Brasil, demorei para me apresentar no Palmeiras, eu quero ficar. Só esqueceu de avisar lá o outro lado rasga o contrato que eu assinei. Mas só o que eu acho que pega mal é o seguinte, quando o Abel fala que vai ficar no Palmeiras, ele passa para a opinião pública a ideia de que ele vai ficar por amor. Isso. Porque ele ama o Palmeiras, porque o Palmeiras, a torcida gosta dele, porque ele recebeu a chance de ser conhecido mundialmente pelo Palmeiras. E quando você fica sabendo que nesse período, quando ele declara amor ao Palmeiras, ele assinou o contrato com sem ninguém saber? Sem ninguém saber. E aí é outra coisa. Entende? Então eu só não concordo, isso tudo é do mercado, do futebol, né? O Castan jogou, né? Vocês sabem como é. Eu só não concordo do cara falar uma coisa e fazer outra, entendeu? O que pega é isso, principalmente vindo do Abel. E aí nisso eu concordo tudo com você, porque o Abel é um cara que cobra muito, que todo mundo seja correto, então, que todo mundo seja claro, transparente, e ele acabou não sendo. Quando eu disse na sexta-feira que o Cássio já estava no Cruzeiro, não é porque eu sabia da informação de alguém do Corinthians. É porque eu sabia do presidente do Cruzeiro que falou para mim. E o Alexandre Matos falou, Neto, ele assinou um contrato por 3 anos. Então, imagina só o Cássio vai lá e aceita a proposta do Corinthians e qual a moral que ele ia ficar com o Cruzeiro, né? Então, aí às vezes a moral vale muito mais do que dinheiro, vale muito mais do que outras coisas. E às vezes
E aquilo que o Calil disse perfeitamente, e principalmente o Castan, Mas eu acho que ele tem que posicionar, né? quando você ganha no mundo do futebol, falando por, né? Quando você, eu, por exemplo, eu fazia gol, eu não era gordo. Eu perdi o jogo, eu era gordo. Né? Eu ganhava o jogo, eu era legal. Eu treinava. Eu não ganhava o jogo, eu não treinava. Né? Então, no futebol, a vitória, os títulos, encobrem muitas coisas que às vezes você é. É isso aí. Né? Então a gente tem que analisar isso. Eu acho Eu não faria isso. Eu acho só que ele precisa se posicionar, porque eu acho que além de ter essa frustração, eventualmente, com parte da torcida do Palmeiras, que acreditou no discurso do amor, Mas não vai do amor abalar é ele, verde. não? Não é isso. Eu acho só que ele precisa, nesse caso, mesmo, Não, mesmo que o Palmeiras tivesse Mas nós estamos falando sobre disso, isso. O torcedor não vai abalar. Não, então, mas eu com acho ele, que, mesmo né? que não tenha abalado de qualquer forma, e mesmo que a Leila tenha sido comunicada dessa vontade dele